Ninguém está condenado a ser a mesma coisa para sempre. Nem você, nem eu, ninguém. Os ambientes transformam as pessoas. Agora é necessário que haja algo muito importante no ambiente para ele ser transformador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Novo Dia, o programa que apresento aqui terça e quarta às 7 da manhã gratuitamente, para que você se torne uma flecha afiada, para que você possa ir muito mais longe e só pare no alvo. Meu nome é Daniel Brunet, sou jornalista, especialista em comunicação, em marketing de posicionamento. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento com você. E hoje eu vou falar sobre ambientes, eu vou trazer para você uma lição que está no livro das Histórias Eternas, para que você entenda a importância dos ambientes e em que ambiente você deve estar, quem você deve seguir, quem você deve ouvir. Afinal de contas, ambiente tem em todo lugar. É todo o ambiente que transforma para melhor ou para pior? É todo o ambiente que você tem que estar? Não. É preciso entender em qual ambiente você tem que permanecer. E a história que eu quero contar para você está no livro de 1 Samuel 22. É a famosa história da caverna de Adulão. Naquela época, Davi ainda não era rei. O rei era Saul, que vivia perseguindo Davi porque tinha ciúmes dele. Davi já era um herói nacional. Ele já tinha acabado, derrubado, matado Golias. Ele tinha fama em toda parte. No entanto, o rei Saul, que era seu sogro, andava perseguindo Davi para cima e para baixo, tentava matá-lo. Por conta dessa ameaça, Davi fugia de um lado para o outro, até que ele resolveu buscar abrigo na caverna de Adulão, que é uma região de Israel. Ali ele não seria encontrado, só que a fama dele era tão grande que muitas pessoas souberam que ele estava lá. Vamos para o texto. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a sua casa souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam, anote isso, em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles. Havia com ele uns 400 homens. Agora olha só, que ambiente terrível para se estar. Olha como esses homens que estavam com Davi dentro da caverna foram classificados na Bíblia. Eles tinham dívidas, os endividados, eles estavam em dificuldades, eles eram amargurados de espírito, eles estavam aflitos, sem esperança, com dívidas. Para se estar dentro de uma caverna, olha só, para se estar dentro de uma caverna, a pessoa devia estar fugindo como Davi ou envergonhada como esses 400 homens. Portanto, esse não era um bom ambiente. Esse não era um bom lugar para se estar. Só que aquele era o único lugar onde Davi teria segurança. Era para ele um refúgio, longe dos olhos de Saul, de seus soldados que tentavam encontrá-lo para matá-lo. Um ambiente não era dos melhores. Um refúgio, uma caverna não é um bom lugar. A companhia também não era lá essas coisas. Só que um homem fez toda a diferença. E esse homem é Davi. Havia 400 infelizes, amargurados, aflitos, endividados. E havia um homem que fugia para preservar a própria vida. Só que esse homem era um líder, um herói, um homem corajoso, valente, um homem de resultados. Um bom homem, um bom líder foi capaz de atrair essa multidão. Repare que não foi Davi que procurou esses homens. Foram esses homens que procuraram Davi.
Quando a gente fala em escolher quem vai andar do nosso lado, muitas pessoas dizem assim para mim: ah, mas esse tipo de pessoa, infelizmente, eu não tenho como me livrar. Muito provavelmente ela está falando de alguém da família dela. Ah, eu tento, mas eu não consigo. Ah, mas onde eu vou encontrar pessoas melhores do que eu? Onde é que aqueles homens encontrariam alguém melhor do que eles? Deus criou essa oportunidade. Davi era um grande homem. Ele estava fugindo para sobreviver. E quando aqueles homens descobriram que Davi estava escondido na caverna, eles foram até Davi. Se você acha que as coisas vão sair facilmente para você, você está enganado, você está enganada. A gente precisa lutar, buscar e pagar o preço do processo, pagar o preço para estar com as pessoas. Tudo bem que parece confortável fugir da vergonha, eles tinham dívidas, eles estavam amargurados, era melhor viver ali à margem da sociedade dentro de uma caverna. Eu sei que essa figura parece cômoda para eles, mas ainda assim, eles tiveram que se deslocar de onde eles estavam e ir até a caverna para ter com Davi, para encontrar Davi. E diz a Bíblia, e Davi se tornou o chefe deles, e Davi se tornou o líder deles. Eram 400 homens, que em outro determinado momento da Bíblia é chamado de bando. 1 Samuel 23, é o capítulo seguinte, no versículo 13, que eu anotei aqui, diz assim: então Davi e os seus homens, que eram uns 600, no capítulo anterior eram 400, um pouco depois já eram 600, 200 homens se juntaram àquele grupo e o grupo cresceu. Todos eles queriam estar com quem carregava a luz, com quem carregava a esperança, com quem tinha uma direção. Davi podia estar fugindo, Davi podia estar com medo, mas ele ainda era um líder. E as pessoas reconhecem um líder. Davi não criou um processo seletivo e obrigou as pessoas a estar com ele. Ele simplesmente se escondeu. As pessoas souberam que o líder estava lá e elas foram até ele. E quando a notícia foi se espalhando, mais pessoas se juntaram. E diz aqui no outro trecho, Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Ou seja, esses homens passaram a viver com Davi no deserto, e aos poucos, esse bando de infelizes, amargurados, aos poucos, foi sendo transformado num exército de Davi. Por que esse ambiente foi transformador? Ah, Daniel, mas como assim foi transformador? Eu falo para você, ó, 2 Samuel, eu deixei até marcado aqui, 2 Samuel 2, o que acontece no momento em que Davi está na caverna de Adulão? Preste atenção, ele está sendo perseguido. O então rei Saul está tentando matá-lo, ele foge, ele encontra esses homens desqualificados, que viviam à margem da sociedade, que eram nada e ninguém, pessoas que a gente não quer ter do nosso lado. Mas Davi não tinha nem escolha. Davi estava sozinho, fugindo, com medo de morrer, apareceram 400, depois eram 600. O que Davi fez? Começou a liderar aqueles homens, começou a passar para eles o conhecimento que ele tinha. E aqueles homens começaram a ser transformados. Olha o que diz em 2 Samuel 2, nessa altura aqui, Saul já tinha sido morto. Os filisteus entraram em guerra, atacaram Saul. Para ele não ser capturado com vida, ele se lança contra a própria espada. Em alguns trechos diz que era a própria lança dele. E quando ele está prestes a morrer, passa alguém e ele fala: por favor, me mata que eu não estou aguentando mais de dor. E aí ele é morto. Junto com Saul morrem também, são assassinados também os seus filhos. Então toda a descendência direta do rei estava morta, aniquilada. Ou seja, o caminho para o trono estava aberto para Davi. Davi, que teve a chance de matar Saul, não fez isso. Ele continuou do lado certo, fazendo o que era certo, porque líder sempre tem um bom exemplo. Sempre tem princípios e valores para compartilhar. E aqueles homens desqualificados
viram isso, souberam disso, aprenderam sobre isso com Davi. E nesse trecho da Bíblia diz assim, olha que lindo. Depois disso, da morte de Saul, então rei, Davi consultou o Senhor. Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor, Deus, respondeu, sim, vá. E Davi perguntou, para onde eu devo ir? E o Senhor respondeu, para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas esposas, Ainoã e Abigail. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Aqueles homens envergonhados, infelizes, amargurados de espírito, que estavam à margem da sociedade, que ninguém queria, que se esconderam dentro da caverna com Davi, estavam agora ao lado do rei. Eles não eram mais infelizes, amargurados, rejeitados, eles eram o exército do rei Davi. O maior rei da história de Israel. Se você for hoje em Israel, você vai ver que tem lá o Hotel Rei Davi. Incrível, grande. Tem restaurantes com o nome de Davi, tem praças com o nome de Davi. Davi é lembrado até hoje porque Davi foi o maior rei da história de Israel. Ele foi o rei que mais ampliou territórios, que mais ganhou guerras, que mais falou do nome de Deus. E aqueles homens, e os desamparados, os infelizes, que estavam na caverna de Adulão, se tornaram a guarda real, o exército do rei Davi, do poderoso rei Davi. Incrível, né? O ambiente transformou aqueles homens. Mas como é que podia ter tanto homem desqualificado e ao longo do tempo eles terem sido transformados num exército? Como é que pode? Por que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque um líder de verdade transforma perdidos em heróis. Um líder de verdade transforma pessoas sem esperança em flechas, aquelas que apontam a direção. Se aqueles homens estivessem andando somente com eles mesmos, eles continuariam à margem da sociedade, mas eles passaram a andar com um líder, um valente, um corajoso. E isso os transformou. Eu anotei 3 características de Davi que você precisa ter em mente na hora que você for escolher um ambiente para você estar, na hora que você for escolher alguém para te guiar, para te apontar um caminho, porque na vida ou você lidera ou você é liderado, ou você lidera ou você é liderado. E muitas das vezes, quando você atinge a maturidade, você vai liderar, mas você também vai ser liderado. Você vai ser mentor de pessoas, mas você também vai ter um mentor ou uma mentora. Porque a gente não pode parar de aprender, a gente não pode parar de se conectar com uma fonte. Ninguém sabe de tudo, ninguém está pronto. Quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente tem convicção de que precisa aprender mais. Então, se você tem essa convicção, você precisa de um mentor. Só que outras pessoas que sabem menos do que você também precisam ser lideradas e mentoradas. E aí, mentoreadas. E aí você entra para dar uma direção para essas pessoas. Eu acredito que a gente tem 3 tipos de círculos de conversa, 3 tipos de mesas, 3 tipos de lugares para se estar e conviver. Em um deles, você vai entrar e só vai ouvir. Eu lembro que quando eu me mudei para São Paulo e eu comecei a frequentar jantares, reuniões, eventos em que eu pude estar lado a lado com pessoas que são incríveis, donas de grandes resultados, grandes empresários, pessoas inteligentíssimas, sábias, pessoas que estavam fazendo algo que eu nem sonhava em fazer. Sabe o que eu fazia quando estava do lado deles? Ouvia. Ali eu não falava nada, ali eu só ouvia.
Tem lugares que você vai entrar e você vai só ouvir. Agora, tem lugares em que você vai entrar, você vai ouvir e você vai falar. São pessoas que estão no nível próximo ao seu, um pouco acima, um pouco abaixo. Então, ali há a possibilidade de troca. Você ouve e você fala. Agora, em outros lugares, presta muita atenção nisso, em outros lugares, você só vai falar. Você é o líder, você é a voz, você é quem dá a direção. Quando Davi entrou na caverna de Adulão, ele falava, ele dava a direção, ele apontava o caminho, ele entregava as instruções. Em alguns lugares você vai só ouvir, em outros lugares você vai ouvir e falar, em outros lugares você vai apenas falar. Porque se você ouvir, pode acabar sendo contaminado pela má influência. Agora, por que Davi, na caverna de Adulão, era esse homem que falava? E eu quero te incentivar com essas 3 dicas para que você se torne alguém assim e desde já busque alguém assim para você seguir, para você ouvir, para te aconselhar. O primeiro ponto é que Davi temia a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é tremer diante de Deus. Temer a Deus é ter uma profunda reverência por Ele. Sabe quando você está numa sala, ali sentado, fazendo as suas coisas, e entra na sala alguém que você admira, respeita muito, o que você faz? Você se levanta? Você cumprimenta aquela pessoa com honra? Que prazer vê-lo aqui, como é bom reencontrá-lo, reencontrá-la. Na presença daquela pessoa, você é incapaz, talvez, de contar uma piada de mau gosto, de fazer um gesto indelicado. Você talvez seja incapaz de aumentar o tom de voz, de sentar de qualquer jeito, de ser uma pessoa desagradável, incômoda. Por quê? Porque você tem profunda reverência e respeito por aquela pessoa. Isso é o temor. Ou seja, quando você teme a Deus, você entende o que agrada ao coração dele, faz o que agrada ao coração dele e não faz o que desagrada Deus. Temer a Deus é seguir os mandamentos dele e jamais descumpri-los. Não, isso eu não posso fazer, porque eu tenho um compromisso com Deus. Não, isso eu não posso fazer porque desagrada o coração de Deus. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas eu não vou fazer. Ah, mas ninguém vai ver, mas eu não vou fazer. Mas por quê? Porque desagrada a Deus. Isso é temer a Deus, isso é ter temor a Deus. E Davi era esse homem. E no tempo em que ele esteve na caverna de Adulão, ele ensinou aqueles homens o que era temer a Deus. O ponto número 2, Davi consultava a Deus. Olha só, você está procurando um líder? Procure alguém que tema a Deus, procure alguém que consulte a Deus. Você quer ser um grande líder, uma grande líder? Você quer apontar a direção para as pessoas? Tema a Deus, consulte a Deus. Esteja pronto, esteja pronta para dedicar o seu tempo a transformar vidas. Porque ser líder no Instagram, no Facebook, no YouTube é mole. É mole. Você monta umas fotos, diz que você é isso, inventa resultado, é fácil, é fácil. Agora, no dia a dia, quando você encontra alguém da caverna de Adulão, alguém que não pode te dar nada, alguém que não pode fazer bem nenhum para você, aquela pessoa está ali só para receber. Aí você vai lá e transforma um desesperado em alguém com esperança, um perdido em herói, um desamparado em alguém que ajuda o próximo. Aí você é um líder. É quando você transforma as pessoas. Não é quando você posta uma foto cheia de gente no Instagram. Não, aí não. Ser líder, liderar pessoas, é completamente diferente de aparecer como um líder nas redes sociais. E o que é consultar a Deus? É antes de tomar qualquer decisão, você deve perguntar a Deus o que eu devo fazer. Eu li para você o trecho aqui de 2 Samuel. Saul estava morto. Davi, anos e anos atrás, já tinha sido ungido por Samuel. Ele sabia que ele tinha sido separado para algo especial. Na tradição, quando uma pessoa é ungida pelo profeta, ou ela vai ser um sacerdote, ou ela vai ter um cargo de poder. Davi sabia o que estava guardado para ele.
Mas ele não correu para tomar posse, ele não correu para o palácio. Antes disso ele falou, Deus, eu devo ir? Depois que ele se torna rei, os filisteus se levantam contra ele. E ele pergunta, eu devo ir contra os filisteus? Eu devo atacá-los? O Senhor vai me dar a vitória? Quando surge uma dificuldade na sua vida, o que você faz primeiro? Consulta o seu advogado? O seu tio que tem dinheiro? A sua rede de network? Aquela pessoa poderosa que você conhece? Ou você dobra o seu joelho e pergunta, Deus, e agora o que eu faço? Consultar a Deus é necessário para quem quer vencer na vida, para quem quer ter dias felizes e para quem quer liderar. Não adianta achar que as ideias vão sair da sua cabeça, da estratégia, daquilo que você aprendeu, do livro que você leu. Não! A maior e mais eficiente estratégia que existe nessa terra é consultar o roteirista da sua história, aquele que escreveu os seus dias e sabe o que tem guardado para você. É até um pouco falta de inteligência a gente viver sem consultar a Deus. E Davi, no tempo que esteve na caverna de Adulão, com aqueles homens desamparados, tristes, amargurados de espírito, Davi consultava a Deus, aqueles homens viam, começaram a aprender, e esse é o processo de transformação. E o terceiro ponto da história de Davi, que é a característica que um líder deve ter, que o faz transformar pessoas, é que Davi tinha princípios e valores, e ele não negociava os seus valores. Por exemplo, falar a verdade é um valor para você, é um valor para mim, mas se eu estiver diante de uma oportunidade de contar uma mentirinha para fechar um negócio, uma mentirinha para causar uma boa impressão, eu devo fazer? Não. Você deve fazer? Claro que não. A fidelidade num relacionamento entre marido e mulher é um valor para você? Para mim é. Ah, mas surgiu uma oportunidade aí que se você estiver com aquela pessoa ali, ó, você vai para outro nível, porque ela vai abrir uma porta. Mas ninguém vai ver, não me importa. Mas vai ser rapidinho, não me importa. Você não pode negociar os seus princípios, os seus valores, porque se você retorce um pouquinho eles, é suficiente para desviar a sua rota. E se as pessoas começam a ver, elas já não levam mais você a sério. Você tem princípios e tem valores, seja fiel a eles até o fim. Quando Davi teve a chance de matar Saul, ele ficou frente a frente com um dilema. Ele poderia acabar ali com a vida daquele homem que estava o perseguindo. Ele sabia que ele tinha sido ungido. E o rei, se morresse, muito provavelmente ele sabia que ele seria o próximo rei. Aí ele está dentro de uma caverna, entra Saul. Lá dentro está Davi, com a espada. Podia atravessar ele, ninguém ia ver. Ele vai e só corta um pedaço das vestes, como prova de que ele poderia ter acabado com ele. E não acabou. Uma outra vez ele entra no acampamento, cai um sono profundo sobre todos, ele fica frente a frente com Saul deitado. O capitão da guarda de Davi diz para ele, se você me der uma ordem, eu mato ele agora. Eu atravesso ele com uma lança. E aí Davi coloca o seu princípio, o seu valor à frente. Ele diz, e você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e sair ileso? Você já viu alguém tocar no ungido do Senhor e continuar inocente? Davi queria ser rei, mas não a todo custo, mas não sobre os seus princípios e valores. Ele não abriria mão disso. Um grande líder, um grande homem, uma grande mulher não abre mão dos seus valores e princípios, seja lá por qual motivo for. Se vai acelerar um sucesso, se vai trazer dinheiro, se vai trazer brilho, se vai trazer poder, não importa. O homem e a mulher capaz de transformar pessoas teme a Deus, consulta a Deus e não negocia seus princípios e seus valores. Ah, Daniel, mas se eu contasse uma mentiria, se eu fizesse isso agora, eu ia conseguir esse... Esquece. Porque não funciona assim. A vitória rápida conquistada por meios obscuros logo se transformará em maldição. É preferível passar mais tempo no deserto do que obter uma vitória que vai ser passageira
e abrirá a porta para dias terríveis. Seja fiel aos seus princípios e aos seus valores. Foi por isso que Davi transformou esses homens desqualificados, desamparados, desesperados, amargurados de espírito, no exército do rei, no exército de Israel. Os homens que o seguiram acompanhando Davi, eles foram transformados porque eles seguiram um grande líder. Portanto, para que um ambiente seja um ambiente de transformação, é necessário que esse ambiente tenha ao menos um líder de verdade, que tema a Deus, que consulte a Deus e que seja fiel aos seus princípios e valores. Não é qualquer lugar que vai te transformar para melhor. Não é qualquer lugar que vai abrir a porta para a próxima fase. Mas é o ambiente que tem esse tipo de pessoa. Um líder de verdade, que teme a Deus, consulta a Deus e é fiel aos seus princípios e aos seus valores. Se você gostou dessa aula, dessa grande lição, eu quero que você coloque nos comentários assim, sim, escreva sim para eu poder entender. Eu estou entregando aqui para você mais uma aula sobre ambiente, sobre mudança de mentalidade, sobre liderança no Novo Dia, o meu programa que vai ao ar toda terça e toda quarta às 7 horas da manhã, gratuitamente aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, a hora é essa. Aperta o botão inscrever-se aqui embaixo e torne-se automaticamente, gratuitamente, meu aluno e minha aluna aqui no Novo Dia, onde eu compartilho com vocês lições do livro das histórias eternas. Para quê? Para que você se posicione da forma certa, para que você se comunique da forma certa, para que você seja uma flecha. E hoje eu te falei sobre ambiente de liderança e quero te fazer um convite. Se você quer estar num lugar onde há líderes, homens que temem a Deus, que consultam a Deus e que têm princípios e valores e querem compartilhar isso com você, você precisa estar comigo nos dias 13 e 14 na mentoria Norte Certo do profeta Vinícius Girassetti. Vai acontecer na Barra Funda, em São Paulo, presencialmente e online também. Eu estou tendo o imenso prazer de palestrar nesse evento. Eu vou falar sobre comunicação, sobre posicionamento, sobre as lições do livro das histórias eternas. O meu irmão Thiago Brunet também vai estar lá. O Thiago Nigro, os maiores educadores financeiros do Brasil, vai estar lá também com a gente. O Átila Lira, que é meu amigo e meu sócio. O pastor Arão Xavier e o Alcir Guimarães. E assim a gente completa esse time que vai estar no Norte Certo. Qual é o objetivo do Norte Certo? Dar a você um direcionamento para a sua vida e para os seus negócios. A mentoria Norte Certo, ela é destinada a empresários, empreendedoras, empreendedores e pessoas que querem empreender. Então, se você quer encontrar um direcionamento para o seu 2025, para que ele se torne o melhor ano da sua vida, faça a sua inscrição agora. O link está aqui na descrição, você clica, abre, vê a página, pega as informações, é dia 13 e 14 de dezembro, daqui a pouquinho, em São Paulo. Você pode fazer presencialmente, que eu te aconselho, porque vai ser ótimo. Aliás, se você for presencialmente, a gente se vê lá, tá? A gente se encontra. Eu quero que você me fale, Daniel, eu vi a sua aula e vim aqui. Para mim vai ser um prazer, uma honra te conhecer. Ou você pode fazer online. Mas o importante é que você não deixe essa oportunidade passar. Porque esse é um ambiente de transformação que está sendo criado para que você encontre o norte certo para o seu 2025, para a sua vida e para a sua empresa. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, Flecha. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de pegar esse link e compartilhar com amigos e amigas, porque assim você ajuda a ampliar o alcance da mensagem do bem. A gente vai se ver em breve em mais uma aula aqui no YouTube, em uma live no Instagram, em algum evento pelo Brasil e no Norte Certo. Eu te espero lá dia 13 e 14. Mentoria Norte Certo do profeta Vinícius Girassetti. Eu vou participar, Thiago Brunet, Thiago Nigro, o Átila Lira, vai ser demais, tá? A gente se vê em breve. Eu te desejo, Flecha, saúde e paz. Tchau!